Se delta negativo, então a equação característica é o 2 mais Pu mais Q igual a zero da equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, não tem raízes reais, isto é, ela possui duas raízes complexas, a denotar alfa mais e beta, duas raízes complexas e conjugadas, alfa menos e beta, alfa mais e beta e alfa menos e beta, onde eu sei quem é alfa e eu sei quem é beta. Porque se você vai resolver essa equação característica aqui, ó, o 2 mais Pu mais Q igual a zero, onde o delta igual a quê? A P2 menos 4Q é negativo, as raízes complexas são menos P, mais ou menos, né? Raiz quadrada de quem? De menos delta, que é o 4Q menos P2, vezes o imaginário I, sobre 2. Não são raízes complexas? Ou seja, quem é o alfa? O alfa, parte real da raiz complexa, é menos P sobre 2. E quem é o beta? O beta é, que é a parte imaginária, né? O número real que faz parte, que compõe a parte imaginária. É raiz quadrada de quem, hein? De 4Q menos o quê? P2 sobre 2. Não é isso? Tá? Mudou, porque o delta é P2 menos 4Q, negativo. Mas aí para ter tem que ser a raiz de menos delta, tá? Que é a raiz de 4Q menos P2. Daí sai o quê? Daí eu tenho duas coisas. 2 alfa mais P continua sendo zero, ó, aqui, 2 alfa mais P é zero. E o negócio que eu vou precisar, você vai ver, quem é o beta 2? Quem é beta 2? Quem é 4Q menos P2 sobre 2. Então, como consequência, isso aqui vai ser igual a quê? 4Q menos P2. Quanto é P2? P é menos 2 alfa. Então, P2 é 4 alfa 2, tá certo? 4 alfa 2 sobre tá um erro aqui, qual é? 4. Sobre 4. Aqui é 4, né? Porque eu estou pegando 4. Então, isso aqui sobre 4 dá 4. Dá Q menos alfa 2. Certo? Então, tá aí. O alfa e o beta, as partes real e imaginária, respectivamente, das raízes complexas. Agora vem o seguinte, ó. Agora, como no caso anterior, ó, estou tentando ver isso aqui, ó. Dadas, e o caso anterior. Dadas uma função G de R em R, duas vezes diferenciável. E a função, tá? E a função
Θ de R em R, dada por θ de x igual a g de x vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja x real, onde alfa é a parte real da raiz complexa, das raízes complexas, mesmo? Tá? Mesma coisinha. Tem-se. Quem é pontinho? Quem é a derivada de θ em x? Mesma coisa. É g' de x vezes e elevado a alfa x mais o que? Alfa g de x e elevado a alfa x. Isso, qualquer que seja o x real. Além disso, está aparecendo aqui, ó. Está aparecendo aqui quando eu escrevo, olha aí. Bem aqui, não pode sumir nada. Θ duas linhas de x, quem é? G duas linhas de x elevado a alfa x mais, aí vai ficar, ó, alfa g' de x vai ficar alfa g' de x elevado a alfa x, com o que vem daqui, né? Mesma coisa, fica 2 alfa g' de x elevado a alfa x, mais o que? Alfa 2, g de x elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. E tá assim e assim. Você tem que θ é solução. Vou forçar a barra, tá? Ou seja, eu vou descobrir quem deve ser g para que esta função seja solução da equação diferencial. Então, força a barra. E θ é solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se θ duas linhas de x, mais o quê? Mais P θ' de x, mais Q vezes θ de x, isso é igual a zero para todo x real. Mas isso é se somente se, deixa eu apagar esse lixo que aqui está. Se somente se. Vamos lá. Quem é θ duas linhas de x? Quem é? É g duas linhas de x elevado a alfa x, mais quem? Mais 2 alfa g' de x elevado a alfa x, se eu pudesse ter deixado aqui, mas não dá, tinha que apagar, mais alfa 2 g de x elevado a alfa x, seu θ duas vezes, mais P vezes θ'. Então fica P g' de x, o quê? Elevado a alfa x, mais P alfa, g de x elevado a alfa x, mais o quê? Q g de x elevado a alfa x. Isso tem que ser zero para todo x real. Mas isso ocorre se somente se, agora vamos agrupar. Fica aqui, g duas linhas de x elevado a alfa x, mais, o que é que multiplica g' de x elevado a alfa x? 2 alfa mais P. Mais, e o que é que multiplica g de x vezes e elevado a alfa x?
G de x vezes E elevado a alfa x. O que é que multiplica? Hã? Alfa 2 mais quem? Mais P alfa mais Q. Isso aqui tem que ser zero para todo x real. Mas isso aqui é se somente se, observe. G duas linhas de x vezes E elevado a alfa x. 2 alfa mais P é zero, ó, porque o alfa é menos P sobre 2. Então 2 alfa mais P é zero. Esse aqui vai embora. E quanto é alfa 2 mais P alfa mais Q? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Quem é alfa 2 mais P alfa mais Q? Não é zero, porque alfa não é raiz. Uma vez que eu estou no caso que delta é menor do que zero, e, portanto, a equação característica não possui raízes reais. Alfa não pode ser raiz, porque alfa é real. E não esqueça que esse beta é positivo. Ó. Tá? Uma observação aqui é que esse beta é um número que positivo. Tá? Então, veja aqui. Quem é alfa 2 mais P alfa mais P? Isso é alfa 2. Quanto é P vezes alfa? 2 alfa é menos P. Então, P é menos 2 alfa. Então, P vezes alfa é menos 2 alfa 2. Então, isso aqui fica alfa 2 menos 2 alfa 2 mais Q. Quanto é que dá isso? Dá Q menos alfa 2. Mas quem é Q menos alfa 2? É o beta 2. Ou seja, isso aqui é verdade se somente se G duas linhas de x mais beta 2 G de x é elevado a alfa x, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é se somente se, então deixa eu apagar o lixo que estava aqui. É se somente se o quê? Coloca E elevado a alfa x em evidência, E elevado a alfa x vezes quem? G duas linhas de x mais beta 2 vezes G de x. Isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é se somente se, como E elevado a alfa x é diferente de zero para todo x real, eu tenho essa igualdade se somente se G duas linhas de x mais beta 2 vezes G de x, isso é igual a zero para todo x real. Então vamos apagar todo esse lixo, tá? E colocar o que eu consegui de fato, tá? Apaga tudo isso. Então vamos sintetizar. Agora eu já tenho um resultado. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que θ dessa forma, tá? Θ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Θ dado dessa forma, se somente se a derivada segunda da G em x é o quê? A derivada segunda da G em x mais beta 2 vezes G de x, isso é igual a zero para todo x real. Eu tenho isso. Então, para achar uma solução dessa forma, basta indicar uma função g que satisfaz essa igualdade. Mas me dê uma g que satisfaz essa igualdade. Aqui, ó. Seno de beta x é uma, cosseno de beta x é outra. Então, daí, multiplicando E elevado a alfa x por g, onde g satisfaz essa igualdade em todo x real,
eu tenho soluções da equação diferencial linear homogênea. Então, portanto, né, as funções φ1 de R em R e φ2 de R em R, dadas por φ1 de x igual a... Qual é a g que vai multiplicar me dê uma g que multiplica E elevado a alfa x, que vai ser a solução. Seno de beta x é elevado a alfa x, ou seja, E elevado a alfa x seno de beta x e φ2 de x, uma outra g que multiplique E elevado a alfa x dê solução. Cosseno de beta x. E elevado a alfa x cosseno de beta x. Essas duas funções são soluções tá certo? Dado por isso aqui. Qualquer que seja o x real, são soluções da equação diferencial linear homogênea. Resta saber se elas são o quê? Linearmente independentes. Então eu vou botar aqui, são soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea, uma vez que pois, se você calcular o Wronskiano de φ1 e φ2 em x, isso dá o determinante de quem é φ1 de x é elevado a alfa x seno de beta x. φ2 de x é elevado a alfa x cosseno de beta x. Tá? E as derivadas? Como elas ficam? O Wronskiano é derivada. Então fica o quê? Alfa elevado a alfa x seno de beta x mais beta elevado a alfa x cosseno de beta x. Tá bom? Tá? Isso é a derivada. E a derivada dessa, qual é? Alfa elevado a alfa x cosseno de beta x menos beta elevado a alfa x seno de beta x. Aí não esqueça que o beta é positivo, tá? Isso é fundamental aqui. Isso aqui é igual a... Vamos lá, quanto é que dá essa multiplicação? Dá alfa elevado a 2 alfa x, certo? Seno de beta x cosseno de beta x menos beta elevado a alfa x seno ao quadrado de beta x. Tá bom? Aí agora, esse aqui, menos alfa elevado a 2 alfa x menos alfa elevado a 2 alfa x seno de beta x cosseno de beta x tá? Menos beta elevado a alfa x cosseno ao quadrado de beta x. Mas isso é igual a quê?
Esse aqui cancela com esse. E aqui eu coloco menos beta elevado a alfa x em evidência, menos beta elevado a alfa x em evidência, e vai ficar seno ao quadrado de beta x mais cosseno ao quadrado de beta x, que é 1. Então isso aqui é, no final, esse resultado, que é diferente de zero, qualquer que seja o x real.